Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa. Nesse dia, a palavra de Deus está em Lucas 4, do 14 ao 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, estamos acompanhando nosso Senhor Jesus Cristo essa semana. Nós vimos no último domingo a manifestação do Senhor com a vinda dos Reis Magos. Depois nós vimos o Senhor multiplicando os pães, o Senhor andando sobre as águas e encorajando os apóstolos. E hoje Jesus volta para Nazaré, na Galileia, na cidade onde ele foi criado. Entrou na sinagoga e leu uma leitura do livro do profeta Isaías. E o profeta Isaías profetiza falando da missão de Jesus, que ele foi enviado para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista e para libertar os oprimidos. Oprimidos, cegos, cativos e pobres. Aqui não está falando unicamente de questões sociais. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, fala Jesus em Mateus 5. Então, quando fala anunciar a boa nova aos pobres, todos nós somos chamados a ser pobres, pobres em espírito, pobres diferentes dos discípulos ontem que tinham o coração endurecido, pobres aqueles que confiam em Deus, que estão abertos à graça de Deus, que estão vazios de si mesmos e abertos a Deus que age, que fala, que forma. Os cegos, quantos cegos perto de nós que não conseguem ver a ação de Deus, que não conseguem ver os sinais dos tempos que estamos vivendo, quantos oprimidos pelo pecado, pela injustiça, pela morte, pelas ideologias que querem deturpar a família, quantos cativos, quantos estão aprisionados, acorrentados, não apenas presos, encarcerados nas penitenciárias, nos mini-presídios, mas presos no pecado mesmo. Quanto jovem é cativo nas redes sociais? Quanto jovem está sendo oprimido pelos meios de comunicação, que vivem alienados, que não conseguem estudar, trabalhar, ler, se desenvolver, porque estão mergulhados na inércia do mundo digital? Esses são os oprimidos de hoje, esses são os cativos de hoje, esses são os pobres em espírito hoje. É sobre esses todos cegos de que fala a palavra. Nós não podemos cair aqui numa libertação
própria da teologia da libertação, reduzindo o mistério de Cristo às questões sociais. Claro, também existem os pobres injustiçados, financeiramente falando, também são esses os destinatários da boa nova de Jesus Cristo, mas não apenas esses. Até porque tem muita gente pobre materialmente, mas rico de si mesmo, que acaba ostentando um orgulho, uma vaidade, uma avareza, uma autossuficiência. Então, nosso Senhor Jesus Cristo quer ser Deus, quer ser o Senhor, quer dirigir nossa vida, quer que sejamos bem-aventurados na pobreza, na humildade, na misericórdia, na simplicidade. Depois que Jesus leu o texto, ele sentou-se e todos tinham os olhos fixos nele. Eu pergunto para você hoje, você tem olhado para quem? Você tem olhado para onde? Na nossa caminhada com a igreja, com Jesus Cristo, nós temos muitas pessoas ao nosso redor, mas é preciso ter os olhos fixos em Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o grande catequista, o grande ministro, a grande liderança. É na palavra dEle, nos gestos dEle, que nós temos que olhar sempre para não perder o foco e viver autenticamente a nossa fé. Jesus vai a Galileia, lê a palavra e as pessoas tinham os olhos fixos nele. Em cada missa que você vai, que você participa, quando o padre oferece o sacrifício de Cristo no altar, tenha os olhos fixos em Jesus, ali na mão do padre, a Eucaristia, a hóstia consagrada. Se você for à igreja agora, lá está Jesus no sacrário. Ter os olhos fixos em Jesus é a certeza de que caminharemos pelo caminho certo e faremos um processo de conversão, como tem sido a proposta de nosso Senhor nos últimos dias. Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.